Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer essa bolinha de futebol com peças pentagonais. Assistam o vídeo até o final e não percam nenhuma dica. Então pessoal, para dar início na bolinha, vocês vão precisar de 12 pentágonos, ou seja, 12 peças geométricas com 5 ângulos cada. O passo a passo dessa peça eu deixo bem explicadinho nesse vídeo aqui, lembrando que essa peça não é em espiral, nós arrematamos cada uma dessas carreiras para que fique o mais retinha possível. Fazemos 12 peças iguais a essa. Então essa bolinha que eu vou fazer no vídeo será de diferentes tons de rosa, amarelo e laranja. Aqui na bolinha de exemplo, eu utilizei somente o verde e o amarelo. 5 peças de um lado e 5 peças de outro, circundando uma única peça. Aqui no caso a verde e aqui a amarela, totalizando 12 pecinhas. Aqui nós vamos fazer a mesma coisa, circundando cada uma dessas peças ao redor das peças amarelas. Então fica uma aqui, outra aqui. Então eu fiz 4 cores desse rosa chicletes, 2 cores desse salmão, 2 cores desse rosa bebê, 2 cores do amarelo e 2 cores do pink. Nós vamos dispor as cores dessa forma que tá aqui e vamos começar a costurar todas essas peças coloridas ao redor da peça amarela. Isso por 2 vezes. Eu faço primeiro desse e depois nessas outras peças. Com a linha amarela dupla, eu faço um nozinho aqui e vou começar a unir essas peças. Então eu tenho que ver direitinho onde fica o meu aumento triplo. Aqui no caso dessa peça, tá aqui. Eu tenho que pegar o ponto do meio do meu aumento triplo. Então, eu vou só prender a linha aqui atrás da peça. E passo de trás para frente essa linha bem no ponto do meio do meu aumento triplo. Vou encontrar o ponto do meio do meu aumento triplo da peça seguinte e vou unir pelo ponto do meio aqui também, levando essa linha de frente para trás. Puxar a linha de forma que ela não enrole e fique as duas linhas aparecendo, como se fosse um ponto. Agora não tem segredo, eu vou unindo ponto por ponto. Eu vou trazer primeiro aqui pra frente. Tento deixar a linha o menos enrolada possível, tá? Ó, se eu segurar a linha retinha aqui, puxar, ela fica retinha aqui entre os pontos, tá? O importante, eu quero que fique todos os pontos bem do mesmo tamanho e retinho. Eu tenho que ficar de olho quando eu chegar já no meu próximo aumento de 3 aqui. Eu tenho que pegar somente a alcinha do meio desse aumento. Então, eu venho aqui, aqui já acabou desse lado, tá? E ali do outro, eu vou para a alcinha do meio do aumento e para ali. Esse ponto do meio do aumento é o ponto de encontro das 3 peças. Aqui vai entrar e sair 2 vezes a costura, tá? Então, eu parto para a próxima peça
no ponto do meio do aumento daquela outra peça ali, eu passo a minha linha de baixo para cima e trago ela novamente para o mesmo ponto de onde ela saiu, que é o ponto do meio do aumento de 3, aqui mesmo. Porque aqui é o ponto de encontro das 3 pecinhas, tá? Dessa forma aqui. E isso vai acontecer entre esses 2 pontos aqui também quando eu for costurar essa lateral. Então, o ponto de encontro das 3 peças é sempre o ponto do meio do aumento de cada uma, tá? E daí o ponto entra e sai aqui 2 vezes, tá vendo? Aqui. Agora eu parto para costura dessa peça aqui, sem segredo. Pega as 2 alcinhas de cada ponto de base. Ó, aqui eu já vou chegar no ponto do meio do aumento triplo da peça de base aqui. Encerrando aqui a união dessas 2 peças. Agora trago pro ponto do meio desse aumento triplo, encerrando aqui desse lado a união. Pego a próxima peça e a mesma coisa. Na união das 3, eu pego o ponto do meio do aumento triplo e coloco no mesmo ponto de saída da linha aqui. Aqui mesmo. E repito isso ao redor de todas as peças. Encerrando aqui, então eu tenho que pegar a extremidade do ponto no meio desse aumento triplo. E vou trazer para arrematar exatamente na saída do ponto triplo aqui. Para terminar de unir as peças na base amarela. E aqui eu arremato esse fio com um nozinho. E vou unir essas outras 6 peças da mesma forma, no mesmo formato, com a base amarela no meio. Igual esse aqui. Agora, pessoal, eu tenho que costurar uma peça sobre a outra, de modo que essas cores fiquem intercaladas. Não vai ser aqui a união, eu vou pular um e vou colocar esse rosa, uma peça depois do outro rosa ali, que daí eles vão ficar separadinhos uma cor da outra. Mas agora não tem segredo, é juntar uma peça na outra, lembrando que no ponto do meio desse aumento triplo tem a entrada e a saída da linha, então por 2 vezes a gente trabalha ali. Ainda sobrou um pouquinho de linha, eu posso subir com ela aqui para lateral agora. Eu entrei com a linha aqui, eu vou voltar com ela no ponto do meio do aumento triplo, unindo a peça rosa chicletes com o rosa bebê, no mesmo ponto de saída. Fica um triângulozinho na união de cada uma dessas pontas, que é dessa forma aqui, um triângulo. Agora eu subo essa lateral para começar então a unir as 2 peças. Ó, sobrou pouca linha aqui, eu já vou levar lá para trás para arrematar.
eu pego uma nova linha depois. Encerramos aqui essa primeira lateral e como não tenho mais peça avulsa, eu vou pegar a segunda peça que já tá costurada para unir aqui. Lembrando também que a união aqui tem que ser entre 3 peças diferentes, tá? Não pode ser assim, nem assim. Eu tenho que vir com a cor nova, unindo a extremidade a 2 peças diferentes. Então, com a pontinha aqui, eu já pego ponto do meio do meu aumento triplo aqui. 1, 2, 3, eu pego esse pontinho. Retorno com a linha no mesmo ponto de saída aqui. E agora é só unir as 2 laterais aqui da mesma forma. Assim fica a primeira união entre as 2 peças. Então, a partir daqui, nós vamos unir cada uma delas, respeitando a circunferência, até unir todas elas. Aqui eu posso juntar a linha de costura entre essas 2 e vir pra cá. Depois, se a minha linha tiver grande o suficiente, eu posso passar a linha por trás desses pontos aqui e vir pra essa lateral. Ou eu posso vir com a linha pra cá e unir essas aqui. Mas vamos então pegar o ponto da extremidade aqui, que é o do meio, do aumento triplo, e unir as 3 pecinhas com aquele triângulo, tá? O aumento triplo aqui, pego o ponto do meio. Ó, tá enrolado um pouco a minha linha, tenho que desenrolar para ficar perfeitinha a costura. Volto com a linha no ponto de partida. Agora volto com ela na lateral laranja. E retomo nesse pontinho aqui. Ó, fiz o triângulo de união dos 3 pontinhos. Eu vou correr agora com a linha para essa lateral, costurando o laranja com o rosa escuro. Aqui eu já encerro a união dessas 3 pontinhas fazendo aquele triângulo da costura. Como minha linha já tá curta, eu vou arrematar aqui e começar a costura em outra lateral. Então, aqui faço a união dos 3 pontinhos. Agora eu vou pegar esses 2 lados aqui, unir essas 3 pontinhas, pego uma linha e costuro daqui pra cá, tá? Qualquer coisa, se ela ficar grande o suficiente, eu passo por trás esses pontinhos e costuro as outras 3 peças. Terminei de unir essas 2 partes aqui, minha linha terminou aqui. Como eu ainda tenho bastante linha, eu vou passar ela por baixo desses pontinhos já trabalhados para unir só essas 2 laterais aqui. Então, passar pelos pontos aqui atrás sem puxar, sem forçar muito, para não ficar amarrotado os pontinhos lá na frente, tá? Só puxar o suficiente para segurar a linha ali dentro. Ó, dá uma puxadinha assim, ver se não atravessou lá do outro lado e vamos costurar o que der aqui dessa lateral. Então, vamos unir essas 2 cores aqui. Agora não tem segredo, é só você ir juntando para ir formando a bolinha, juntando cada partezinha dessas, tá? A gente já tá aqui, ó, como é que tá ficando, tá? Ó, o que que eu quero que vocês percebam nessa bolinha que nós fizemos. Então, nós fizemos 2 partes, de uma amarela com 5 peças verdes e uma verde com 5 amarelas. E juntamos dessa maneira aqui, ó, costurando essas 2 peças depois uma na outra, tá? Sempre fazendo o encontro de 3 peças diferentes, aqui, aqui, tá?
Então, pessoal, tá ficando assim. Podemos agora unir, fechar aqui a parte. Eu subi o ponto até aqui em cima. Então, eu trago a parte de cima aqui pra baixo. Vamos unir mais três pontinhas, tá? E vamos costurar agora essa lateral. Tá vendo que tá fechando já a bolinha com as duas partes que nós estamos juntando. Vamos fechando as peças. Agora não tem segredo, é só encaixando os 3 cantinhos um no outro, dessa forma que eu mostrei pra vocês. E eu volto ao final aqui pra mostrar como que fica com o enchimento. Ó, pessoal, já encerrando aqui, temos só mais 2 faces. Então, notem aqui que a gente conseguiu costurar as 2 partes iguais, com o centro amarelo de um lado e do outro. Antes de arrematar as 2 costuras aqui dos 2 lados, colocamos o enchimento, a fibra, até que fique bem firminha, a bolinha bem redondinha. Agora, pessoal, é só arrematar costurando as 2 laterais. Qualquer coisa no finalzinho, põe mais um pouquinho de enchimento, mas eu acredito que aqui já ficou bem firminho e depois a gente molda bem a bolinha, unindo o triângulozinho aqui. Costuramos agora cada um dos pontinhos, cuidando para não pegar muito do enchimento ali, você não vai sair pelos pontinhos. Fechando aqui o último triângulo, nós arrematamos essa linha e levamos ela lá para dentro com um nozinho, tá? Para arrematar, então, eu vou pegar a alcinha interna de um dos pontinhos aqui. Vou pegar a alcinha interna. Faço aqui um nó de costura. E levo esse nozinho lá pra dentro. Só atravessar a agulha aqui, ó. Aí, corta essa linha, leva ela lá pra dentro. Amassa a bolinha para que ela fique bem redondinha, no formatinho que você quer. E aqui está a nossa bolinha em pontos baixos, formados de peças de pentágonos. Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!